Mateus capítulo 5, versículo 10 a 12, que diz assim: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Santo Deus, essa é a Tua palavra. Precisamos ouvir, Senhor, a Tua instrução. Que o Senhor venha nos preparar, Senhor, nos preparar em todas as áreas de nossa vida, principalmente, Pai, na nossa piedade. Ajuda-nos a andar contigo. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos prontos para o que vier, o que der e vier. Que o Senhor venha nos fortalecer, Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, queridos. Pode sentar-se, fiquem à vontade. Amém. Amados, Charles Spurgeon, ele foi um pastor batista muito usado por Deus, muito usado. Até hoje ele é respeitado nos meios evangélicos e reconhecido como o príncipe dos pregadores do século XIX. O sucesso ministerial dele foi meteórico, por assim dizer, a tal ponto que aos 20 anos de idade ele já era conhecido no mundo todo como um grande pregador, um pastor ungido. Só que o sucesso veio também acompanhado de muita perseguição, muita difamação, muita calúnia, muita coisa ruim. Os jornais da época só falavam nele, mas não para falar bem, e sim para falar mal. Os pastores de outras denominações o acusavam de charlatão, o acusavam de aventureiro, falso profeta e outros títulos honrosos. E esses ataques muitas vezes deixavam com que ele ficasse bem abatido, bem cabisbaixo, desanimado, pensando até em desistir, em meio a tanta calúnia e difamação. E a sua esposa, a irmã Susana, ela falou o seguinte em depoimento na época, e ficou registrado: meu coração ora sofria por ele, ora se inflamava de indignação contra seus perseguidores. Durante muito tempo, imaginei como poderia confortá-lo, até que optei pelo recurso de mandar gravar os seguintes versículos em letras grandes e emoldurá-los em seu quarto. E os versículos foram esses que acabamos de ler: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os injuriarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E esse texto foi pendurado, diz ela, em nosso quarto e lido por meu marido, meu querido esposo e pastor, todas as manhãs. E esse texto cumpriu o seu propósito bendito, disse ela, pois fortaleceu o coração do meu esposo e o capacitou a caminhar tranquilo entre os homens, sem se importar com as calúnias e difamações, preocupando-se apenas em agradar a Deus. Queridos, a perseguição ela é inevitável para o cristão, queira ele, queira não, independente, gostando ou não. Seja ele um pastor famoso como Charles Spurgeon, seja ela uma simples dona de casa, ou seja ele ou ela um simples estudante universitário, se você decidir viver piamente com Jesus, você vai ser perseguido. Paulo disse lá em 2 Timóteo 3,12, que todos, a palavra aqui é todos, os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus, padecerão,
sofrerão, enfrentarão perseguições. Não tem como fugir dessa realidade. Amados, o caminho para o céu, guardem isso, é cheio de espinhos. O caminho para o céu é cheio de espinhos. E não só espinhos, com muito sangue também. Muito sangue. Por exemplo, John Bunyan ficou preso 14 anos na Inglaterra, pelo simples fato de pregar a palavra de Deus em praça pública. E ele foi preso. Mas na prisão, ali, naquele momento de aflição, ele contemplava a sua filhinha, que era cega, pedindo esmolas, porque ele estava preso. E ele era o pastor, ele era o provedor da casa. E sem o provedor, a sua filhinha estava ali pedindo esmolas. E isso cortava o coração desse homem. Cortava e corta o coração de qualquer um. Só que, na prisão, em meio a tanta difamação, calúnia, ele não foi um mártir, mas foi preso, foi caluniado. Em meio a essa prisão, ele escreveu o livro mais lido da história depois da Bíblia, que é o livro chamado O Peregrino. Inclusive tem um filme que nós estamos pretendendo colocar aqui na nossa tela crente no ano que vem, se assim o Senhor nos permitir. E ele escreveu esse livro, que tem sido aqui um instrumento de Deus para levar milhares de pessoas a Cristo. Esse livro tem sido uma fonte de consolo para muitas pessoas que, assim como ele, enfrentam perseguições, calúnias e difamações no seu dia a dia. Amados, aqui nessa terra sempre teremos, guardem isso, as lágrimas do arrependimento e o sangue das perseguições. Sempre teremos, de uma forma ou de outra. Você pode até não morrer por amor a Cristo, mas se você andar com Cristo, você vai ser perseguido, você vai ser caluniado, você vai ser difamado, você vai ser maltratado, discriminado, desprezado e outras coisas mais. Isso porque somos filhos de uma igreja que nasceu em meio à perseguição, e uma igreja que ainda hoje é perseguida em muitos e muitos países. Temos o privilégio de vivermos num país livre, né? Outros irmãos não têm esse privilégio de estar reunidos como estamos aqui. Mas mesmo assim, mesmo sendo e estando num país livre, se decidirmos levar Jesus a sério, seremos perseguidos. Portanto, Jesus nunca enganou seus discípulos e não enganou ninguém aqui. Ele nunca iludiu ninguém. Nunca. Se você tem lido a Bíblia periodicamente, ininterruptamente, incansavelmente, você não é um iludido. Jesus nunca iludiu, dizendo que segui-lo seria sinônimo de paz, que segui-lo seria sinônimo de tranquilidade, de prosperidade, sucesso aqui na terra e ausência de perseguições. Jesus nunca disse isso. Ele disse que aqui no mundo teríamos tribulações. Disse que seríamos maltratados, perseguidos, mortos e caluniados. E inúmeras vezes ele afirmou isso. Por exemplo, os crentes da Igreja Apostólica, eles foram perseguidos principalmente por conta das calúnias que se levantavam contra eles. Queridos, as calúnias eram macabras. Por exemplo, eles eram acusados de canibais. Entre os romanos corria uma história de que os crentes sequestravam crianças para comê-las. Isso por causa da instituição da ceia, quando Jesus disse: isto é meu corpo, isto é meu sangue, comei e bebei. Então, por conta dessa frase de Jesus, dizia, está vendo? Ó, tomar sangue e comer carne. Então, eles sequestram crianças para se alimentarem delas. Segundo, os cristãos eram também chamados de imorais. Imorais, pervertidos sexuais. Olha que coisa. É claro que hoje em dia há muitos crentes pervertidos, literalmente sexuais. Muitos pastores pedófilos, adúlteros. Muita podridão, mas naquela época foi calúnia. Era costume da igreja eles celebrarem o que? A festa do amor. Eu já expliquei algumas vezes aqui. Era uma junta-prato onde se reuniam uma vez por mês, e aí os pobres tinham pelo menos uma vez no mês uma refeição decente.
Era um amor prático, mas os inimigos da igreja diziam falsamente que esse amor era um amor no sentido sexual, não um amor ágape, mas eles diziam que era um amor eros, um amor imoral, e que os crentes participavam de verdadeiros bacanais, orgias. Mais um motivo pela qual eles eram perseguidos, maltratados, mortos. Terceiro, os cristãos eram acusados também de incendiários. Incendiários. Alguns entendem que essa mentira veio por causa da ênfase dos cristãos que eles davam ao fim do mundo na época, né? Dizendo que, assim como a primeira vez foi terminado com água, iria pela última agora ser terminado com fogo. E realmente, 2 Pedro fala sobre isso. E Nero, o insano, o louco, o imperador romano, talvez tenha se aproveitado dessas calúnias para acusar os cristãos de terem colocado fogo em Roma. Isso no século I, o que causou grandes perseguições aos cristãos. Na verdade, historiadores dizem que quem colocou fogo em Roma foi o próprio Nero, mas como houve um desagrado, ele caiu no conceito popular, por essa insanidade ele acusou os cristãos. E por conta dessa acusação, dessa calúnia, Pedro e Paulo foram martirizados. E quarto, os cristãos eram acusados também de perturbar as relações familiares. Amados, de fato, o cristianismo produzia divisões nas famílias. Não que Jesus tenha incitado ninguém a se levantar contra seus familiares. Isso não é bíblico. Mas no sentido de que a fé em Cristo devia estar acima das relações familiares. Numa casa, por exemplo, que só um membro é cristão, o conflito é inevitável. E eu sei o que é isso, porque eu passei quando me converti. Meu pai me chamava de doido. Eu ia para o quarto ler a Bíblia, falava, implicava, e eu comecei a deixar ir de lado com relação a algumas coisas que eu me envolvia com ele, né, em termos de sonorização. Então a perseguição veio. E só quem vive isso na pele sabe o que é ser desprezado, ser mal visto, ser muitas vezes caluniado. Jesus disse em Mateus 10:37 que quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. Palavras duras, mas que geram oposição. Ou seja, o amor a Jesus deve estar acima de todos os demais amores. E por conta desse amor, nós vamos enfrentar desafios. É por isso que eu sempre falo, tem gente que fala assim, você vem para Jesus e vai ser um mar de rosas a tua vida, seu casamento vai bombar, sua vida financeira vai de vento em polpa. Meu irmão, tem pessoas que perdem um casamento por causa de Jesus. Tem gente que perde emprego por causa de Jesus. Tem gente que perde a vida, perde a cabeça por causa de Jesus. Outros renunciam à fé, continuam ou voltam atrás, mas muitos não voltam atrás. Não. Abrem mão da sua fé e muitas vezes perde os mais queridos. Quinto, os cristãos eram acusados também de infidelidade ao imperador. Infiéis. Eles não se dobravam à suposta divindade do imperador. Eles não chamavam o imperador romano de Senhor, porque para eles o único Senhor era Jesus, o Criador dos céus e da terra. E essas e outras mentiras eram espalhadas contra os cristãos, o que promovia verdadeiro banho de sangue naquele contexto. E o mesmo acontece em nossos dias, queridos. O mesmo acontece, a mesmíssima coisa. Jesus morreu na cruz em nosso lugar e para tirar nossos pecados, mas não morreu na cruz para tirar as nossas perseguições, o nosso sofrimento, os problemas. Não, até porque ser perseguido por causa de Cristo é como receber aí um certificado de autenticidade, um carimbo aprovado. Você passou no selo do Inmetro do céu, por assim dizer. No final do verso 10, Jesus disse que é deles o reino dos céus. Deles quem? Dos perseguidos. Ou seja, quando alguém é perseguido por causa de Jesus, é como se ele estivesse recebendo um certificado de autenticação.
Ou seja, assim como aqueles que são batizados nas águas recebem aí um certificado, um comprovante de batismo, como nós temos costume, né? O cristão que é perseguido, caluniado, maltratado, desprezado ou morto, recebe também, por assim dizer, um certificado de autenticação das mãos do próprio Senhor da igreja. Isso porque em toda a história da igreja, os crentes nunca foram populares. Atualmente são, mas em toda a história nunca foram populares, nunca foram elogiados o tempo todo, nunca foram aplaudidos o tempo todo, nunca foram ovacionados o tempo todo. É claro, na igreja primitiva houve momentos de paz e tranquilidade, momentâneas, mas depois a perseguição vinha. O couro comia nas costas dos apóstolos e dos discípulos. Olha o que Paulo disse lá em 1 Coríntios 4, 9 a 13. O que ele passou, um pouquinho do que ele passou. Ele diz assim, por vezes me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, em último lugar. Claro que se aplica a todos os cristãos. Ele está falando aqui dele, mas aplica-se a todos. Deus colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, espetáculo para o mundo inteiro, tanto para as pessoas como para os anjos. Nossa dedicação a Cristo nos faz parecer loucos, mas vocês afirmam ser sábios em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, né? Mas nós somos ridicularizados. Até agora, passamos fome e sede, e não temos roupa necessária para nos manter aquecidos. Somos espancados e não temos casa. Trabalhamos arduamente com as próprias mãos para obter sustento. Abençoamos quem nos amaldiçoa. Somos pacientes com quem nos maltrata. Respondemos com bondade quando falam mal de nós. E, no entanto, até o momento, temos sido tratados como a escória do mundo, como o lixo de todos. Que situação, hein? Queridos, em toda a história da igreja, os cristãos enfrentaram oposições terríveis. Não só Paulo enfrentou, mas a história da igreja é como que um fio de sangue passando ou percorrendo de uma ponta a outra, até os nossos dias. Inácio de Antioquia, por exemplo, ele foi dilacerado por animais, por leões. Cipriano e Policarpo foram martirizados. Alguns pré-reformadores, isso antes do século XV, foram queimados vivos, como John Hus e Jerônimo Savonarola. John Wycliffe precisou se esconder para não morrer. Lutero ficou trancado num mosteiro, pois queriam matá-lo de qualquer forma. Tinham sangue nos olhos, queriam arrancar a vida dele. Ele não foi martirizado, mas queriam matá-lo. William Tyndale foi esquartejado. Os huguenotes, eles foram perseguidos e assassinados na França com crueldade indescritível. Foram caçados, foram torturados, presos e mortos com desumanidade. Na famosa noite de São Bartolomeu, em 24 de agosto de 1572, cerca de 70 mil crentes franceses foram esmagados e mortos numa emboscada. É fato, é história. Diz a história que rios de sangue jorraram de homens e mulheres que ousaram crer em Cristo e professar a fé no Salvador. O simples fato de dizer que era crente era motivo para perder a cabeça, para ir para a fogueira. Na Inglaterra, Maria Tudor ascendeu ao trono em meados do século XVI e matou tantos crentes que isso valeu a ela o apelido de Maria a Sanguinária, sanguinolenta, por assim dizer. Ela levou à estaca os líderes cristãos e passou ao fio da espada milhares e milhares de crentes. Detalhe ainda, queridos, o comunismo e o nazismo levou milhões de crentes ao martírio agora, no século XX. Na Coreia do Norte, na China e ainda hoje em países comunistas e islâmicos, os crentes são presos, torturados e mortos. Na verdade, não devemos nos surpreender se as perseguições aumentarem. Não devemos nos surpreender se as calúnias se intensificarem e se o desprezo um dia vier a se tornar algo insuportável. Temos que nos surpreender sim quando tudo estiver manso,
sereno e tranquilo. Tudo muito calmo. Eu ouvi uma frase uma vez, uma pessoa fazer: a tua alegria me irrita, a tua paz me tira do sério. Eu detesto ver você brilhar. Isso é um perigo. Manso, sereno e tranquilo. Quando ninguém nos caluniar, quando todos nos admirarem e todos falarem bem de nós, temos que colocar a pulga atrás da orelha. O carrapato, melhor dizendo. Tem uma frase de Jesus, lá em Lucas 6, 26, que muito me preocupa. Ele disse o seguinte: ai de vós, ou ai de vocês, ai de mim, ai de cada um aqui, quando todos os homens de vós disserem bem, pois assim faziam seus pais aos falsos profetas. Tipo assim, os falsos profetas sempre foram muito elogiados, sempre foram bem-quistos, sempre foram assim, gente boa, não confrontava ninguém, não colocava o dedo na ferida, concordava com a falcatrua, então não havia perseguição. Mas quando você for do contra, meu irmão, se prepare as costas, o couro vai comer. A popularidade, diz John Stott, a popularidade universal está mais para os falsos profetas do que para os verdadeiros cristãos. Dietrich Bonhoeffer foi um mártir da época de Hitler, na verdade foi morto por Hitler. E ele dizia que o sofrimento é a característica dos seguidores de Cristo. Jesus foi perseguido, foi ou não foi? Ele foi caluniado, difamado, cuspido. Chamaram Jesus de Beelzebu. Disseram que ele estava cheio de demônios. Por fim o crucificaram. O discípulo não está acima do seu mestre. Assim como Jesus foi perseguido, seus discípulos serão perseguidos da mesma forma. Ou deveriam ser. O discipulado é sofrimento obrigatório. Guardem isso. O ouro só é purificado quando exposto a altas temperaturas. O cristão só é purificado das escórias do orgulho, da impaciência, do amor ao mundo e de tudo aquilo que é contrário à santidade, quando ele é colocado no fogo das perseguições, no cadinho das provações. As provações, queridos, refinam a nossa fé. Ou seja, somente uma fé genuína não é destruída no fogo das provações. Aí você pode pensar: pastor, será que eu suportaria? Será se eu teria uma fé suficiente para dar minha vida por Jesus? Será que... Eu não sei se você já parou para pensar, eu fico me questionando. Só que, queridos, viver todos os dias para Deus é mais difícil. Viver todos os dias, dia após dia, com Deus, orando, jejuando, se consagrando, fugindo do pecado, viver todos os dias para Deus é mais difícil do que morrer queimado numa estaca. É mais difícil do que morrer decapitado. É mais difícil do que ser estrangulado. Vou ler mais uma vez o versículo 11 aí de Mateus 5. Felizes, disse Jesus. Queridos, eu estou estudando o Sermão do Monte, tá? Chegamos nesse ponto, então tem que falar disso. Semana que vem vai ser mais light. Você é sal da terra. E depois você é luz do mundo. Mas enquanto isso, vamos pegar um pouquinho das provas, da realidade que muitos de nós não sabemos o que é, mas que milhares enfrentam no dia a dia. Mateus 5, versículo 11. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. É tipo assim, pulem de alegria. Bem-aventurados, alegres, exultantes. É como se Jesus tivesse dito aqui: isso é o que acontecerá com você, somente porque você é meu discípulo. Somente por isso. É ser perseguido por causa de Jesus. Não é ser perseguido por causa dos meus vacilos. Não é ser perseguido porque eu sou fofoqueiro, intrigueiro, né? O perturbador da ordem. Chegou, cria problema. Olha que 1 Pedro 4, versículo 14 a 19 diz:
Se vocês forem insultados por causa do nome de Jesus, abençoados serão, pois o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios. Tem gente que é perseguido por coisas erradas. Estão me perseguindo. Aí vai ver a pessoa roubou na empresa, fofocou, falou mal do patrão. Mas se sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem. Louvem a Deus por serem chamados por esse nome, pois chegou a hora do julgamento, que deve começar pela casa de Deus. E se o julgamento começa conosco, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas de Deus? E se o justo é salvo por um triz, o que será do pecador perverso? Portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo e confiem sua vida àquele que os criou, pois ele é fiel. Ser perseguido, morto por causa de Jesus, por causa da justiça. Por exemplo, Estevão, ele demonstrou seu amor a Jesus com sua vida. Lembram? Com seu testemunho e com seu sangue. Ele sofreu nas mãos dos judeus simplesmente por ser justo, simplesmente por ser um homem cheio do Espírito Santo. Disseram que ele havia blasfemado contra Deus, disseram que ele havia falado mal de Moisés, dizia que ele tinha falado mal da lei de Deus, e nunca fez isso. Era tudo mentira. No entanto, Estevão se defendeu de suas acusações. Estevão pregou um sermão que até hoje é o sermão com mais citações bíblicas da história, Atos 7. E por fim, foi apedrejado por causa da sua genuína fé em Cristo. Cada pedra que foi atirada em Estevão era uma pedra preciosa que o enriqueceu e o fez brilhar mais ainda no reino dos céus. Cada pedrada. Antes de ser morto, a Bíblia diz que Estevão viu os céus abertos e o Filho do Homem à direita de Deus. Na hora da morte, ele orou dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E por fim clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Aí eu pergunto, será que na hora da perseguição, na hora da provação, na hora do confronto, demonstramos nossa fé genuína em Jesus? Ou revelamos a nossa hipocrisia? Quem somos nós na hora da prova? Quem somos nós na hora da dificuldade? Quem somos nós na hora do problema, da calúnia, da difamação? A revelação revela o cristão. Como reagimos às perseguições no trabalho, se é que há, na escola, se é que há, ou na igreja ou em casa, se é que as temos? Como reagimos? Oramos ou amaldiçoamos os perseguidores? Pagamos o mal com o bem ou pagamos o mal com o mal? Oramos pedindo que Deus tenha misericórdia e que perdoe, que as pessoas não sabem o que fazem, como fez Estevão aqui? Ou colocamos as pessoas nas mãos de Deus, em sinal de juízo? Leva logo, Senhor, converte não. Leva logo para o inferno. Em Lucas 6, versículo 27 e 28, o Senhor Jesus disse o seguinte: amem seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês. Você tem alguém que odeia, você sabe que a pessoa detesta você, faz o bem para ela. Abençoem aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. É o chamado dar presente. Só fala mal de você, dá presente. O presente é a oração. Irmãos, sofrer por causa e por amor de Jesus é fazer parte de uma sucessão de homens excepcionais da história. O versículo 12 aí de Mateus 5 diz que assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Na nova versão transformadora diz: e lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Ou seja, quando sofremos de alguma maneira por causa da justiça, por causa da nossa fé em Cristo, estamos com isso pisando no mesmo terreno,
no mesmo caminho que pisaram os santos do passado. Assim como eles sofreram, nós estamos sofrendo. Os ferimentos são como medalhas de honra para o cristão. Por exemplo, Jeremias, você passou por Jeremias, você que tem sido disciplinado na leitura bíblica, você viu o que Jeremias passou. Ele foi jogado numa masmorra coberta de lodo, foi caluniado, perseguido, maltratado, mas era um bem-aventurado, pois passou tudo isso por sua fidelidade ao Senhor. Deus mandava ele dizer, ele dizia, e isso era como um espinho nos olhos dos seus inimigos. João Batista foi degolado por denunciar os pecados de um casal que vivia no adultério. Lembram? Herodes e Herodias. Perdeu a cabeça. O apóstolo Tiago foi decapitado por ordem de Agripa I do rei, lá em Atos 12, por pregar a palavra. Paulo sofria na pele as perseguições por onde andava. Antes da conversão, ele era um perseguidor de crentes. Ele consentiu na morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Ele foi a Damasco com autorização para prender todos os crentes daquela cidade. Paulo foi um sanguinário, um perseguidor, um assassino de crentes. E ao mesmo tempo, ele era um religioso. Ele era um fanático. Ele pensava que matando crentes, perseguindo crentes, ele estava agradando a Deus. Mas Jesus se revelou a ele na estrada de Damasco. Sua vida foi transformada. Ele viu uma grande luz, ouviu uma voz, teve a sua vida impactada e de perseguidor passou a ser perseguido. Foi salvo, foi justificado, santificado. Agora ele se tornou um embaixador da paz, um pregador da justiça, um arauto do reino de Deus. Era de se esperar, talvez assim, teoricamente, uma vida tranquila, serena, agora apóstolo dos gentios. Meu irmão, mas Paulo enfrentou problemas ilimitados, problemas. Na sua segunda carta a Timóteo 3:11 a 13, ele diz o seguinte: sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei, dizendo para Timóteo, e o que me aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra. O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo padecerão perseguições, mas os perversos e os impostores irão de mal a pior, enganarão outros e eles próprios serão enganados. Amados, por onde o apóstolo Paulo passava, encontrava sofrimento, perseguição e açoite. Se você fizer um resumo na vida de Paulo, você vai ver que ele foi perseguido em Damasco, foi rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, foi preso e açoitado em Filipos, escorraçado em Tessalônica, enxotado de Bereia e chamado de tagarela lá em Atenas, foi chamado de impostor em Corinto e enfrentou feras na cidade de Éfeso, foi preso em Jerusalém e acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio na viagem para Roma e foi picado por uma cobra em Malta. Que homem azarado! Tanto problema! Foi preso 2 vezes na cidade de Roma e por fim foi condenado à decapitação. Apesar de tudo isso, de tanto problema, de tanta adversidade, 2 Coríntios 4, 16 a 18, ele diz assim, por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem, pois as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Queridos, Paulo se alegrava no sofrimento, porque entendia que as coisas espirituais estavam acima das coisas materiais. Ele entendia também que o futuro tem mais valor que o presente. O futuro tem mais valor que o presente e que o eterno vale mais do que o temporal. As coisas da terra vão passar, mas teremos uma eternidade com Deus. Concluindo, João Crisóstomo, ele foi considerado boca de ouro da história da igreja. Boca de ouro porque ele era um pregador por excelência, um instrumento usadíssimo por Deus, um pregador incansável. Por causa das suas mensagens, ele foi perseguido,
e levado diante do imperador Arcádios. Esse imperador ameaçou bani-lo para uma ilha deserta, e ele respondeu o seguinte: majestade, você não pode me banir, pois o mundo é a casa de meu pai. Você pode mandar no deserto, o Senhor vai estar lá comigo. Vou matá-lo então, disse o imperador. A resposta dele foi o seguinte: você não pode me matar, pois minha vida está guardada com Cristo em Deus. Não tem como me matar. Como disse Jesus, né? Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode lançar no inferno tanto a alma como o corpo. Então disse o imperador: eu vou confiscar seus bens, vou tirar tudo que você tem. E a resposta de Crisóstomo foi: majestade, isso não é possível. Meus tesouros estão nos céus e não aqui na terra. Está tudo guardado lá em cima. Aqui eu não tenho nada. Aqui tudo é temporal, tudo é passageiro. Então vou te afastar dos homens e não terás mais amigo, ameaçou o imperador. Excelência, disse Crisóstomo, você também não pode fazer isso, pois tenho um amigo nos céus que disse: de maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei. Irmão, segundo a história, João Crisóstomo, ele não foi martirizado, mas foi perseguido, caluniado e maltratado. Que sigamos o seu exemplo e dos demais que foram perseguidos por causa da justiça, por fazerem o certo, por viverem para Deus e não se conformarem com o mundo. Se você decidir seguir a Cristo de verdade, você vai enfrentar oposição, mas vale a pena. Existe uma coroa de glória esperando por você. Pai amado, em nome de Jesus, te louvamos, Senhor, por mais essa porção da tua palavra, Senhor. Tentei simplesmente, Senhor, transmitir aquilo que o Senhor já avisou, nos preparou que poderia acontecer. Te louvamos, Senhor, porque estamos num país livre, podemos ir e vir, Senhor, mas não sabemos por quanto tempo isso vai durar. Tantos países, Senhor, que outrora foram livres, democráticos e agora são comunistas, e ali é proibido ser crente. Que o Senhor venha nos guardar, nos fortalecer. Que essa mensagem, Pai, venha nos estimular mais ainda a levar ao Senhor a sério, Pai. Que essa mensagem não tenha um efeito contrário de continuar vivendo uma mesmice, um cristianismo meia boca. Tem misericórdia de nós. Não que tenhamos que ficar provocando a perseguição, buscando a perseguição. Não, Senhor. Mas na nossa vida, no nosso testemunho, a nossa intrepidez é não pactuar com o pecado, com o erro na empresa, com as coisas erradas que os outros estão se envolvendo. Que se vier, Senhor, a perseguição por conta disso, nós vamos estar te louvando, Senhor, te agradecendo, porque será por uma boa causa, por causa da justiça, diz a tua palavra. Fica conosco, Senhor, e que a tua presença seja constante em nosso meio. Te louvamos, Senhor, por mais esse culto, por esse último domingo de 2024. Senhor, que 2025 seja também uma bênção para a tua glória, como esse ano foi, Pai. Que o Senhor venha, Pai, estar indo na nossa frente, nos dirigindo, nos direcionando, nos capacitando, nos orientando, Senhor, em tudo aquilo que estivermos envolvidos, Pai. Abençoa cada frente, Senhor, que essa igreja tem se envolvido, seja lá, Pai, na casa de repouso, seja na base missionária, casa de recuperação em Piíba, e na próxima lá em Magé, Pai, casa de recuperação feminina. Que o Senhor vá na frente, Senhor, nos dirigindo em tudo, aquilo que vamos estar pregando, ministrando, e levanta, Senhor, também trabalhadores, Senhor. Teu Filho Jesus nos pediu, nos mandou a orar por trabalhadores, porque grande é a seara e poucos são ceifeiros, Senhor. E na época era isso, essa era a realidade, e ainda hoje é essa a realidade, Pai. Poucos são aqueles que estão arregaçando as mangas, se envolvendo, Pai, no mínimo que seja, mas que só venha despertar aqui, Senhor, pessoas que se comprometam pelo menos uma vez por mês para estarem conosco, Pai, nos ajudando, segurando a corda, orando, intercedendo para a tua glória.